Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. De amor, graça e paz a todos em nome de Jesus. Natal acabou de passar, ainda carregamos nas nossas mentes essa reverberação desse momento tão gostoso, tão especial, que é o tempo de Natal, o tempo em que a gente lembra e celebra a vinda de Jesus, o nosso Deus. E o que Ele fez ao vir foi justamente isso que a gente acabou de cantar. Ele veio para nos envolver com o seu amor e nos restaurar com esse amor. E tendo ainda essa mensagem tão impactante do Natal ardendo em nossos corações, é que a gente vem à casa do Senhor nessa noite para buscá-lo, adorá-lo, para continuar recebendo dele esse amor que realmente transforma as nossas vidas. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6.
E a gente vai ler os primeiros 4 versículos desse texto. Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo faz uma pergunta muito importante, que é a seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus veio até nós para nos dar isso que o apóstolo Paulo escreve aqui: novidade de vida. Como, pois, viveremos? Depois de termos sido alcançados por este amor, como viveremos? Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite e, com essa pergunta em nossas mentes, vamos falar com o Pai. Vamos agradecer a Ele pelo presente de ter enviado Jesus até nós, por ter nos dado essa nova vida. Senhor, nós estamos em Tua casa, ó Deus, e juntos como Teu povo, nos reunimos aqui para Te buscar, Senhor. Nós só podemos estar aqui porque existe um nome que está acima de todo nome, um nome que nós temos o privilégio de usar, o nome que nos leva até o Senhor, Jesus. Diante de Ti, ó Deus, nós estamos e Te agradecemos, porque se nós podemos estar aqui é porque Jesus veio até nós, e Ele veio até nós com o propósito de nos dar uma nova vida, para que a gente ande nessa nova vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque para todos aqueles que creem em Jesus, existe uma nova chance, existe uma nova história, existe um novo caminho, existe esperança. Obrigado, ó Deus, porque um dia a verdade que é Jesus veio até nós, e essa verdade nos alcançou, essa verdade nos libertou, essa verdade transforma as nossas vidas todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque os nossos olhos foram abertos, o nosso coração foi cheio, e a cada dia nós podemos estar mais próximos dEle, que é a verdade, e assim sermos libertos, curados, transformados, e caminharmos nessa nova vida que o Senhor comprou para nós. Obrigado, Deus. É com esse pensamento, com essa gratidão em nossos corações, é que nós estamos aqui reunidos, e nós queremos Te entregar o nosso louvor. Queremos, ó Deus, abrir os nossos lábios para declarar que nós somos o Teu povo, e nós queremos Te adorar pelo que o Senhor fez e faz por nós. Enquanto nós Te louvamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo fale conosco, cuide de nós, transforme as nossas vidas, nos impacte com a Tua palavra. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Nós Te entregamos este culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos ficar em pé e vamos começar este culto cantando a Deus sobre essa verdade maravilhosa que veio até nós, nos alcançou e nos libertou, e essa verdade é Cristo Jesus, o Senhor. Fui escravo do pecado, estava morto e renasci. Hoje eu sou filho amado, pois a verdade conheci. Fui escravo do pecado,
estava morto e renasci. Hoje eu sou filho amado, a verdade conheci. Jesus é da verdade que me libertou, me restaurou, e hoje eu canto. Jesus, luz do mundo, mestre conselheiro, puro e verdadeiro, a ti eu me rendo, Jesus. Agora estou justificado, o meu desejo é te adorar e proclamar o teu amor que fizeste em mim reinar. Jesus, essa verdade que me libertou, me restaurou, e hoje eu canto. Jesus, no mundo, mestre conselheiro, puro e verdadeiro, a ti eu me rendo. Jesus, essa verdade que me libertou, me restaurou, e hoje eu canto. Jesus, luz do mundo, mestre conselheiro, puro e verdadeiro, a ti eu me rendo, Jesus. Jesus abriu mão da sua vida, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida nele, nova vida. Ele sofreu a nossa dor, para que nós vivêssemos livres da dor. Ele assumiu a nossa culpa, para que nós tivéssemos as nossas culpas apagadas. Ele viveu esta vida, para nos dar uma nova vida. Esse foi o sacrifício de Jesus por nós. E quando nós somos alcançados por este amor, por este sacrifício, dos nossos lábios brota naturalmente uma canção de louvor e de gratidão. Porque se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos chance, nós não teríamos nada novo, nós estaríamos presos a uma vida sem sentido, a uma vida longe dele. Mas Jesus veio. E nós vamos agora, com essa próxima canção, agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício e declarar louvor ao nosso Deus. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor.
na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. E a nossa alegria consiste nisso, consiste em saber que Jesus veio até nós, por nós morreu naquela cruz, nos dando uma nova vida. Quantos desejam e fariam tudo por uma nova chance? Quantos pagariam o mais alto preço que fosse pedido, se alguém pudesse lhes dar uma nova chance, uma chance de começar de novo, de deixar para trás coisas que fizeram? Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Mas ao invés dele cobrar de nós, ele mesmo se entregou e pagou o preço de uma nova vida para nós. Ele comprou uma nova vida para mim e para você. E o que ele espera é que a gente caminhe nessa nova vida. Caminhe, como o apóstolo Paulo nos disse nesse texto que lemos, em novidade de vida. E caminhando assim, o Espírito Santo de Deus renova em nós todos os dias a alegria da salvação. Por isso nós podemos dizer que nós somos alegres, mesmo passando por tribulações e dificuldades, como o apóstolo Paulo tantas vezes nos incentivou em suas cartas. Alegrai-vos, todo o tempo alegrai-vos, porque nós temos motivos para nos alegrar, e os nossos motivos são eternos, estão diante do Senhor, como uma vitrine, para que a gente olhe e se alegre na salvação em Cristo Jesus. Essa próxima canção fala disso, fala da nossa alegria, mas uma alegria que está baseada no que Cristo fez por nós e nessa nova vida que Ele conquistou para nós. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de trazer aqui à frente os seus dízimos, as suas ofertas e também trazer aqui na nossa taça de oração os seus pedidos de oração para que a gente ore ao final dessa canção. Vamos declarar a nossa alegria que está em Jesus, o nosso Salvador. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor atendeu. Feliz é aquele que a salvação nas mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida,
agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor, atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça pra reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Justiça pra reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor neste momento, consagrando diante dele os dízimos e as ofertas, os motivos de oração que estão depositados aqui também. Mas hoje, de uma maneira muito especial, nós queremos colocar a igreja em oração e em intercessão também em favor da vida do nosso irmão Marcelo. Quero convidá-lo para vir aqui à frente, com a família de preferência. Nós orarmos juntos pelo Marcelo. O Marcelo, 2015, para ele foi um ano de... começo de 2015, um ano de algumas surpresas difíceis na sua saúde, né? E durante esse tempo todo, esses meses todos, ele vem se preparando para um transplante. Depois de todo um processo de exames para doadores, né, Marcelo? O Marcelo está se preparando para no próximo domingo, daqui a uma semana, portanto, ser internado em São Paulo, no Hospital do Rim, em São Paulo, onde no dia 4, na segunda-feira, ele passará por uma cirurgia, fazendo assim o transplante que ele está aguardando esse tempo todo, já se tratando, né, com todos os desgastes do tratamento, mas ao mesmo tempo aguardando essa oportunidade que o Senhor abriu essa porta nesse momento, né, Marcelo? Então louvamos a Deus pelo cuidado sobre a família de vocês. Deus tem sido fiel, presente. Marcelo e família tem encarado isso, claro, com preocupação, com uma certa ansiedade, até o que é inerente a um processo como esse, mas ao mesmo tempo uma confiança em Deus, que não se abala por qualquer coisa. Uma confiança no Senhor que é renovada de dia em dia. Por isso, meu irmão, vá em paz, porque o Senhor é com você, e Ele que tem conduzido tudo até aqui, Ele que vai continuar conduzindo. E pode ter certeza que domingo que vem nós vamos estar nesse mesmo lugar aqui, se o Senhor nos permitir, orando por você lá em São Paulo e esperando boas notícias, que o Senhor mesmo proverá, tá bom? Então peço que a igreja estenda a sua mão em direção ao Marcelo, a sua família, nós vamos colocá-los diante do Senhor agora em oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Crendo que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Crendo que Deus é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. E Ele nos trata como filhos. E ninguém põe a mão no servo do Senhor que não seja pela aprovação e pela bênção de Deus. Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, em Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem se revelado tão fiel, tão amoroso, tão maravilhoso nas nossas vidas. Nós só temos razões para Te agradecer, Pai. Muito obrigado pelo Teu povo reunido aqui nesta noite. Aceita a adoração, o louvor dos Teus filhos. Aceita, Senhor, esses dízimos e ofertas que foram agora trazidos à Tua presença. Que eles sejam, ó Deus querido, para o engrandecimento do Teu nome e para a expansão do Teu reino, ó Pai querido. Oramos por cada um dos pedidos de oração que estão depositados na Tua presença. Oramos, ó Pai querido, de maneira especial pelos enfermos, irmãos e irmãs que têm passado momentos difíceis na saúde, no tratamento, aguardando resultados de exame, vivendo processos dolorosos. Ó Deus, põe a Tua mão, ó Pai, Tua mão de médico dos médicos e Senhor dos senhores. Porque apenas por uma palavra Tua, Senhor, toda e qualquer enfermidade pode regredir, toda e qualquer cirurgia pode ser bem sucedida. E é exatamente essa nossa intercessão nessa noite em favor do Marcelo, Pai. Abençoe grandemente a sua vida, Deus. Prepara-o, Senhor, durante essa semana. Abençoe, Deus querido, a sua internação, o procedimento cirúrgico. Abençoe os médicos que vão cuidar dele. Ó Deus, que não sejam mãos humanas, mas que seja a mão do Senhor agindo em favor e em benefício do Teu Filho, Senhor. Que em nome de Jesus ele sinta a Tua companhia, ele sinta o Teu povo ali, ó Deus, orando por ele. Ele sinta, Pai, o consolo e a graça que vem da Tua presença. E que, Pai, esta cirurgia não tenha outro propósito que não seja glorificar, ó Deus, o Teu nome e torná-lo ainda mais conhecido na vida do Marcelo, na vida da sua família, Pai. Cremos, ó Deus querido, que o Senhor está com ele. Cremos que o Senhor dará a ele a Tua bênção, a Tua vitória. Cremos, ó Pai, no Teu poder sobre a vida dele. Por isso o entregamos em Tuas mãos. Nosso desejo, Pai, é vê-lo bem, restaurado, por completo, por inteiro, servindo ao Senhor, glorificando ao Teu nome. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama as mais ricas e preciosas bênçãos sobre ele. Supre toda e qualquer necessidade. Guarda do mal, acalma o coração da Gláucia, dos seus filhos, dos familiares. Que em nenhum momento lhes falte, Pai, a doce presença do Senhor, que nos ampare em toda e qualquer situação. Ouve, Senhor, a nossa oração. Nós clamamos o nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Muito bem, queridos. Está aí um bom motivo para dobrar dos nossos joelhos essa semana, não é verdade? Continuamos em oração em favor da vida do Marcelo e da família, viu? Como é que é? Passaram bem aí o Natal? Tudo em paz? Como é que foram as ceias natalinas? Comeram bem, se alimentaram bastante? Celebração de Jesus, né? O Filho de Deus, o nosso Salvador amado, que reina, que vive e que é a razão de tudo que temos e de tudo que somos também. Agora já dá aquele sentimento de o ano novo está chegando, 2016 está chegando. O último domingo do ano, irmãos, o último domingo. Aquela sensação de que o tempo parece que cada vez passa mais depressa, não é verdade? Chegamos ao último domingo do ano e a expectativa do ano que virá. Então, durante todo esse mês de dezembro nós falamos sobre a alegria do Natal. Vamos terminar hoje falando a respeito desse assunto. Mas para o ano que vem nós queremos convidar vocês para pensarmos em algumas previsões para o ano novo, para o ano que virá. É curioso observarmos como que nessa época do ano essas previsões aparecem com mais facilidade, não é verdade? Como as previsões surgem nessa época. Esse clima de final de ano
toda a mídia que a gente tem acesso, a gente vê retrospectiva. Algumas pessoas estão dizendo, pastor, esse ano eu nem quero assistir retrospectiva, porque tem tanta notícia ruim, foi um ano tão difícil, que para eu não ficar deprimido eu não quero nem ver, quero nem lembrar. E aí aparecem as pessoas que vêm fazendo as suas previsões. Aquelas previsões mais abrangentes do que vai acontecer o ano que vem na vida política, econômica do país. Enfim. Eu quero convidar vocês para nós conversarmos, meditarmos juntos aqui a partir do próximo domingo sobre algumas previsões para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso coração como um todo. Domingo que vem, dia 3, nós falaremos um pouco sobre que 2016 como ano previsto por Deus para nós sairmos do nosso lugar seguro, deixando o nosso comodismo, arregaçando as mangas, colocando a nossa vida à disposição do reino e da obra do Senhor. Depois, no dia 10, nós falaremos sobre um ano para novas experiências de oração. Como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que tem sido a sua vida de intimidade com Deus, na oração, no falar, no conversar com Ele? É um ano oportuno para isso. Depois nós falaremos sobre o ano da consagração dos nossos sonhos. Eu imagino que a essa altura do ano você já deve ter pensado algumas coisas que você espera para 2016, alguns sonhos, alguns projetos que você tem. É um momento oportuno para consagrarmos isso na presença do Senhor. No dia 24, nós vamos falar sobre o ano da renovação das nossas forças. Afinal de contas, até quando nós vamos sair de um ano, entrar num outro ano e continuar carregando uma bagagem que nós mesmos não suportamos mais carregar? Se a palavra do Senhor diz que o Senhor renova as nossas forças como da águia, então significa que isso é verdade, é importante para nós. E aí no último domingo de janeiro nós vamos falar sobre aquele que é o tema da igreja para 2016. Há uma previsão de um ano de fortalecimento também da vida e do ministério da igreja como um todo. Então, programe-se aí para você vir para o mês de janeiro, trazer convidados, trazer os seus amigos. Nós queremos buscar na palavra de Deus orientação para o começo de uma nova etapa na nossa vida. Uma etapa ainda desconhecida, mas uma etapa importante, seguramente muito importante. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a alegria da nova vida. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O texto será projetado aqui também, e é muito provável que a maioria de vocês conheça esse versículo de cor. Falamos sobre a alegria da encarnação, falamos sobre a alegria da salvação, e hoje, no último domingo, nós vamos falar sobre a alegria da nova vida. Afinal de contas, queridos, o dia 25 de dezembro não é o ponto final. Ok, que legal que você sabe que Jesus nasceu, mas qual que é a diferença que isso tem na minha vida agora no dia a dia? Agora que o Natal passou, que as luzes já se apagaram, que os quitutes se foram, que as celebrações de Natal tão esperada, tão preparada por nós, já acabaram, o que nós estamos pensando para os próximos dias? Vamos nos recolher novamente a uma tristeza e a uma insignificância de vida? Ou vamos entender que o Senhor nos chamou em Cristo para uma novidade de vida? E essa novidade de vida tem como ponto de partida Jesus. E tudo aquilo da nossa vida que tem como iniciativa de alegria, que não está em Jesus, está fora do propósito principal da alegria. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos falar juntos este versículo? Vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis? Graças a Deus por isso, gente. Graças a Deus pelo Espírito de Deus que renova. Graças ao Senhor pelo Espírito que nos dá a capacidade de vermos e vivemos coisas novas. E não vivendo pautados e alicerçados e sustentados por aquilo que ficou para trás. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que fale conosco nesta noite. Peça ao Senhor aí no seu coração, para que o Espírito Santo fale contigo. Que a palavra de Deus no teu coração nessa noite faça diferença em nome de Jesus. E peça ao Senhor para permitir que você experimente cada vez mais desta novidade de vida.
onde as coisas velhas realmente ficaram para trás, mas tudo se fez novo na presença do Senhor. Querido Deus, o Senhor está presente neste lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo reconhecimento, toda adoração, toda gratidão, entregamos tudo a Deus diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que pela grandeza da Tua misericórdia, o Senhor fale, Deus, precisamente aos nossos corações. Ó Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos do direcionamento que vem do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos cada dia mais desta novidade de vida encharcando o nosso ser. Por isso, Pai, eu me coloco à Tua disposição, usa-me. Mas eu peço também, ó Deus, que os meus irmãos estejam com o coração aberto, com os ouvidos atentos, com a disposição pronta, Deus querido, para viver e para andar a novidade de vida que o nascimento de Jesus trouxe para nós. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor e por isso oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, a Bíblia nos apresenta um conceito muito importante sobre imitar Jesus. Principalmente na teologia do apóstolo Paulo. Nós encontramos praticamente em todas as suas cartas algum momento que ele nos traz à memória, nos faz lembrar a importância de imitarmos a Jesus. A imitação de Jesus é tão importante que não é à toa, não é em vão, que nós escolhemos essa ênfase como a principal ênfase desta igreja para os seus próximos 4 anos de ministério e caminhada. E já compartilhamos isso com vocês no momento oportuno. O tema da nossa igreja para os próximos 4 anos é de uma igreja identificada com Jesus. E ser uma igreja identificada com Jesus significa ser uma igreja preocupada em imitar a Jesus. Ou seja, uma igreja preocupada em viver da maneira como Jesus viveu. E se nós chegamos à conclusão de que a igreja somos nós, então para que a igreja seja identificada com Jesus, é necessário que cada membro da igreja seja identificado com Jesus. Cada líder da igreja seja identificado com Jesus. Cada pessoa da comunidade entenda que o estilo de vida que nós precisamos adotar é o estilo de vida do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Só que tem um problema nisso tudo. Algumas pessoas acabam compreendendo equivocadamente o que significa ter o estilo de Jesus. O que significa viver como Jesus viveu. E eu resumi basicamente em 3 grupos de pessoas que não entenderam muito bem o que significa viver como Jesus viveu. O primeiro grupo, eu dei o nome do grupo daquelas pessoas que são ou estão fora de um contexto. Para não dizer em outras palavras que perderam a noção por alguma razão. Esse grupo de pessoas que eu chamaria do grupo dos fora de contexto, são aquelas pessoas que acreditam que o estilo de vida de Jesus, imitar a Jesus, significa imitar Jesus nas roupas que ele usava na sua época. Se imitar a Jesus significa usar, quem sabe, um penteado que acredita-se que na sua época era comum. Imitar a Jesus é colocar uma sandália de couro nos pés e sair por aí andando para lá e para cá. Isso pode parecer muito simples, mas ao mesmo tempo nos faz lembrar que nós temos no Brasil uma liderança religiosa, lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, das mais importantes capitais brasileiras, um cidadão que abriu uma religião onde ele se auto-intitula o próprio Cristo. Ele é conhecido como INRI, e ele se apresenta como se fosse o próprio Cristo. É verdade que houve um tempo na mídia que ele tinha mais espaço. E graças a Deus, recentemente, nem tanto assim. Mas a igreja continua lá, ele continua vivendo lá como se ele fosse o próprio Cristo. E o que é que ele apresenta no seu corpo? Ele se veste como as pessoas se vestiam naquela época. Ele usa um cabelo comprido, como provavelmente os homens usavam naquela época. Ele mantém uma coroa de espinhos ali, ou supostamente de espinhos na sua cabeça. Porque na sua visão, ser identificado com Jesus é simplesmente ou exteriormente viver como Jesus viveu. Mesmo porque nenhum de nós tem aqui uma foto, um retrato fiel de como era Jesus, de como era o seu semblante, de como era o seu rosto.
E ainda bem por isso, porque senão isso poderia se tornar uma fonte de uma grande idolatria. Nós vemos a imagem, as pinturas, né, que retratam momentos importantes da arte no mundo, que tentam retratar Jesus de algumas formas. Em algumas pinturas, por exemplo, a fisionomia pintada parece de um cantor de sertanejo universitário. Com um cabelão, com aquele olhão azul, como se ele fosse o popstar da sua época. Em outras imagens, Jesus parece um refugiado da Síria. Um cidadão franzino, quase que desaparecendo, um homem com um semblante completamente entristecido, etc. Mas nenhum de nós pode precisar aqui como era a fisionomia de Jesus. Por isso que eu te chamo esse grupo de um grupo fora de contexto. Porque imitar Jesus está muito longe de vestir como ele vestiu, de usar o penteado que ele usou, de colocar uma sandália de couro nos pés. Definitivamente não é disso que nós estamos falando. Há um segundo grupo de pessoas que compreende equivocadamente o que significa ter o mesmo estilo de Jesus, que é o grupo que eu dou o nome aqui, do grupo dos legalistas. Porque, eles não estão preocupados em colocar a mesma roupa de Jesus, usar o mesmo penteado de Jesus, colocar a mesma sandália de couro de Jesus, mas são aquelas pessoas que trazem na sua boca os discursos prontos de Jesus para aplicar e para usar como se fosse uma forma de repreensão na vida de outras pessoas. São aquelas pessoas que são legalistas porque sempre têm uma resposta pronta para dar para alguém em algum momento. Sempre estão cobrando uma postura de outros que elas mesmas não têm. Como se imitar Jesus fosse isso. E como se Jesus, ao longo da sua vida, tivesse passado o seu ministério todo, pura e simplesmente, cobrando das pessoas que a lei fosse cumprida. Muito pelo contrário. Quantas vezes Jesus manifestou nos seus discursos a expressão mais perfeita da graça de Deus sobre a vida de homens e mulheres pecadores, que não mereceriam nada da parte dele, mas ainda assim ele estendeu a sua mão em direção a essas pessoas. Então imitar Jesus definitivamente não é também sair por aí repetindo os discursos que Jesus um dia disse, simplesmente para se tornar como uma forma de correção das outras pessoas, colocando-nos assim numa condição como se nós fôssemos superiores aos outros. Nós não somos. Um terceiro grupo de pessoas que eu diria que ainda não compreendeu exatamente o que significa ser identificado com Jesus, é aqueles que eu dou o nome de rebeldes sem causa. Porque até como vimos aqui na peça do domingo passado, para algumas pessoas, Jesus nada mais é ou foi do que um revolucionário, do que um rebelde, do que um homem subversivo, um homem que enfrentou as autoridades da sua época, um homem que questionou as autoridades políticas e religiosas do seu tempo, um homem que não tinha medo de dizer o que ele pensava, um homem que dizia mesmo a verdade, um homem que tinha sempre a palavra pronta para dizer, a palavra certa para dizer. E algumas pessoas querem imitar Jesus única e exclusivamente nisso. Bom, então se Jesus foi um rebelde, um revolucionário, um subversivo, seja lá o adjetivo que você quiser atribuir, então imitar a Jesus significa que eu vou sair por aí se rebelando contra tudo, se rebelando contra todos. Primeiro, não foi isso que Jesus ensinou. Segundo, agir desta forma está muito distante daquilo que nós acreditamos ser, viver como Jesus viveu. Ser uma igreja identificada com Jesus, ter uma vida identificada com Jesus, é muito mais do que isso. E aí vem à minha mente um texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Um texto que normalmente só chama a nossa atenção por conta do assunto da predestinação que está ali. Mas o versículo 4 diz exatamente qual é a nossa função, qual é a nossa missão, qual é o nosso estilo de vida, de que maneira a gente deve proceder. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que o Senhor nos chamou, nos vocacionou, nos escolheu nele, antes mesmo da fundação do mundo, com um propósito bem claro, bem determinado nas Escrituras. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para vivermos em santidade e para vivermos de modo irrepreensível. É como o próprio texto de Efésios capítulo 1 usa a expressão, para que vivamos e andemos em boas obras. Que não é pura e simplesmente fazer bem para alguém, mas é a novidade de vida que Paulo diz em Romanos capítulo 6. Então que legal que Deus nos salvou. Que legal que Jesus nasceu. Que bom que nós comemoramos o Natal.
No entanto, para que tudo isso serve, queridos? No entanto, para que tudo isso aconteceu? No entanto, por que tudo isso existe? Tudo isso aconteceu, Deus me salvou em Jesus, Deus enviou o seu próprio Filho para que eu viva em novidade de vida. Deus enviou o seu próprio Filho para que o meu estilo de vida seja santo e irrepreensível perante Ele. Foi por isso. Deus não fez toda esta obra colossal de salvação para nós passarmos o resto dos nossos dias limitados às paredes dos nossos templos, cantando Santo, Santo, Santo. Deus não fez uma obra tão grande de salvação que implicou na entrega do seu próprio Filho simplesmente para a gente cruzar os braços e ficar esperando a volta dele. Não! Deus nos salvou por meio de Jesus para que vivamos em novidade de vida. Deus nos salvou por meio de Jesus e nos chamou para uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. E é por isso que esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 7, faz todo sentido para a gente. Versículo 17. E eu diria que essas duas expressões que estão aí grifadas em amarelo fazem todo sentido para compreendermos esse texto. A primeira delas é esta expressão, está em Cristo. Se alguém está em Cristo. O estar em Cristo é fundamental para aqueles que querem viver em novidade de vida. Estar em Cristo significa estar identificado com o jeito de ser de Jesus, com o jeito de viver de Jesus, com a maneira de pensar do Mestre. E observem, queridos, que o texto não está dizendo assim, se alguém está com Jesus. Porque estar com significa que eu tenho uma companhia. Mas estar em significa que nós somos uma unidade, um só. Qual que é o desafio do texto para a gente? É claro que Jesus está com a gente, existem centenas de versículos que nós poderíamos justificar isso. Mas esse versículo não. Esse versículo não está dizendo que nós estamos com Cristo. Esse versículo está dizendo que nós estamos em Cristo. E isso faz sim toda a diferença. Por quê? Faz toda a diferença porque se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, a nossa vida é diferente. E aí nós nos lembramos do que Jesus nos ensina no Evangelho, de maneira mais específica no Evangelho de João. Por várias vezes Jesus diz assim, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos unidade, harmonia de pensamento, de vida, de propósito. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí em João 15, quando ele faz ali a parábola, a alegoria da videira verdadeira, ele diz assim, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês permanecerem em mim, nós também permaneceremos em vocês. Isso para mim é fantástico, sabe por quê? Porque quando eu estou em Cristo, eu participo da eternidade e da divindade de Deus. Ok, é um mistério mesmo. Mas o Senhor me dá o privilégio de participar da santidade, da eternidade, da grandeza, da soberania dEle, quando eu estou em Cristo. Porque se eu não estou em Cristo, eu estou consequentemente separado dEle. Se eu não estou em Cristo e Cristo não está em mim, eu não estou no Pai também. Mas a palavra do Senhor diz, se você está em Cristo, significa que de alguma forma você participa desse mistério que é a Trindade Santa e Absoluta. Se você está em Cristo, você está na presença de Deus, você está disponível para o agir do Espírito Santo. Então a primeira expressão importante para entendermos esse versículo é essa. Muito mais do que ser chamado para andar com Cristo, eu fui chamado para andar em Cristo. E só tem novidade de vida quando eu ando em Cristo e não quando eu ando com Cristo. A segunda expressão que merece a nossa atenção nesse texto é essa expressão, o ser uma nova criatura, irmãos. Ser uma nova criatura significa compreender que o que passou, passou. Tudo se fez novo. E Deus é tão grande, tão misericordioso, amados, que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor perdoou, inclusive, não levou em consideração os pecados do tempo da nossa ignorância. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Talvez eu esteja falando aqui com muitas pessoas
que trazem no seu coração aquele sentimento assim: puxa vida, eu gostaria de ter conhecido a Jesus antes na minha vida. E por essa razão, vivemos de uma maneira completamente diferente dos propósitos de Deus. E quantas vezes desagradamos a Deus, nosso estilo de vida antigo? E mais um detalhe: quantas vezes nós fizemos coisas pensando que nós estávamos agradando a Deus, quando na verdade nós estávamos afrontando a Deus? Atitudes e pecados nossos que seriam suficientes para Deus nos consumir, nos exterminar. Mas por que Ele não faz isso? Porque Ele nos chama para uma novidade de vida, para nova criatura, onde as coisas velhas ficam para trás. Inclusive, irmãos, os pecados do tempo da nossa ignorância. O Senhor perdoa. E o Senhor nos dá a oportunidade de começar de novo, de refazer, como nova criatura. A palavra de Deus diz que o Senhor lançou os nossos pecados nas profundezas dos mares. E como diz o pastor Binho, ainda colocou uma plaquinha: proibido pescar. Num lugar onde nenhum ser humano pode alcançar. Por isso, é que a gente precisa ter consciência que a única pessoa interessada em remexer e revirar os nossos velhos baús se chama Satanás. E que o único que tem interesse mais na nossa vida antiga do que na nossa vida nova é o diabo. O único que tem interesse de ficar nos acusando pelos pecados que cometemos, pelos erros que cometemos, é o diabo. Deus não tem isso, Ele não faz isso com a gente. Não é essa dinâmica de chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu vim aqui pedir isso ao Senhor. Ah, mas você cometeu tal coisa, dia tal. Não é nessa dinâmica que a graça de Deus se desenvolve. O único interessado em nos fazer achar que a vida antiga é melhor do que a nova é Satanás. Por isso que nós precisamos estar em Cristo para viver aquilo que a Bíblia chama de novidade de vida. Agora, de que caneta saiu isso aí? De que pena essas palavras foram escritas? A pena de um homem chamado Paulo. Um homem que, no mínimo, tinha uma consciência muito precisa dessas duas expressões. Paulo compreendeu muito bem o que significa estar em Cristo. E ele compreendeu muito bem também o que significa ser nova criatura. Posso exemplificar para vocês. Paulo compreendeu muito bem o que significa estar em Cristo, porque foi ele, quando escreveu aos Gálatas, ele disse o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo. Eu morri para o eu, para viver para Ele. O viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque ele compreendeu exatamente o que significa estar em Cristo. Ele se considera alguém crucificado como o próprio Cristo foi. Depois, quando escreve aos Filipenses, ele apresenta logo no capítulo 1 um dilema muito grande. Ele diz assim: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou numa crise, irmãos, é tão bom estar com vocês. É tão bom viver o ambiente da comunidade. É tão bom ter a família por perto. É tão bom viver aqui. A vida é uma bênção de Deus. Mas não sei mais se eu quero estar no meio de vocês ou se eu quero estar com Cristo. E eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se o Senhor me deixar mais um pouco aqui também, eu não vou reclamar. Não é a fala de alguém que carrega no seu coração a eternidade. Não é a fala de alguém que compreendeu exatamente o que significa estar em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu posso afirmar mesmo que o morrer para mim é lucro. Mas enquanto o Senhor me mantiver aqui, glorificado seja o nome dele por isso também. Essas últimas semanas vivemos uma experiência em família que quero compartilhar com vocês aqui. Vocês acompanharam em oração, inclusive. Meu pai passou mal algumas semanas atrás. Perguntaram para mim, inclusive: pastor, o que o seu pai tem? Eu disse: 85 anos. E quando tem 85 anos, tem algumas consequências na saúde, né? E meu pai passou mal esses dias. Meus irmãos levaram ele para o hospital, voltaram, foram de novo, enfim. Chegamos lá para a ceia de Natal, quinta-feira depois do culto daqui, meu pai estava lá.
E na hora da ceia, em que cada um dos familiares tem a oportunidade de compartilhar alguma coisa, para a gente orar junto e tal, meu pai agradeceu justamente pelo fato de Deus ter dado a ele a oportunidade de ter passado mais um Natal com os filhos e com quase todos, só um filho e uma nora que não estavam. E aí depois, nas conversas, nos almoços, nos encontros, meu pai disse para uma de minhas irmãs que lá no hospital, quando ele estava passando mal, ele se lembrou de um homem na Bíblia, o rei Ezequias, que pediu para o Senhor mais 15 anos de vida. E ele achava que no hospital, que ele não ia voltar do hospital. Ele falou assim, eu não pedi para Deus 15 anos, mas eu pedi pelo menos para eu passar um Natal com vocês. E aí foi um tal de chamar uma neta e dizer assim, olha, você cuida do cachorro? E chama outra e dizer assim, olha, cuide de tal coisa, porque a minha viagem está próxima. Com todo o amor e honra que ele merece, né? Mas o que a gente viu foi a eternidade no coração daquele homem. E um homem que aos seus 85 anos compreendeu ao longo dessa vida de uma maneira tão intensa o que significa estar em Cristo, que ele está, aquele dilema, é tão bom estar aqui, e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas quando a gente não está em Cristo, gente, em vida, é melhor pedir para Deus pelo menos uns 40 anos pela frente, viu? Para que dê tempo da gente colocar esse negócio em ordem, crendo que o Senhor vai dar um fôlego de vida para a gente amanhã ainda. Então Paulo viveu na intensidade, do limite do estar em Cristo. Ao ponto de dizer assim, prefiro morrer. Por outro lado, ele viveu a intensidade também do que significa ser nova criatura. Porque se tem uma pessoa que hoje nós receberíamos com inúmeras restrições na igreja, seria Paulo. Porque nós estamos falando de um homem que outrora, a serviço do império, era um perseguidor. Um homem que foi responsável direto pela morte de homens, de mulheres, de adultos, de crianças, de idosos, inocentes. Um homem que, segundo a descrição de Lucas em Atos, arrombava a porta das casas e tirava as famílias de lá, trazendo-as pelo cabelo. Colocou no cárcere inúmeros cristãos. Torturou tantos outros. Foi responsável pela morte direta de tantos discípulos de Jesus, simplesmente porque professavam a fé dos cristãos. Um homem que seguramente poderia ser chamado por nós de um assassino. Mas que quando teve um encontro com Cristo, no caminho de Damasco, e o Senhor falou diretamente com ele, tocou no seu coração, a sua vida mudou, ele passou a ser uma nova criatura. E se tornou aquele que até hoje nós reconhecemos como o maior missionário de todos os tempos da igreja cristã. Recentemente eu estava conversando com uma irmã numa viagem, e nós estávamos compartilhando. Imagine o que o apóstolo Paulo faria se ele tivesse nas suas mãos um desses smartphones que a gente tem hoje. Imagina se ele tivesse à sua disposição um avião tão rápido e confortável como a gente tem hoje. Imagina se ele tivesse um computadorzinho na casa dele. Quanto tempo ele levou para escrever uma carta como a carta dos Coríntios, por exemplo? A sua produção literária é incrível. De 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 são só dele. Fora outras cartas que não estão aqui no cânon, que se perderam, que sei lá o quê. Depois demorava não sei quantos meses para uma carta chegar no destinatário que ele queria. Ele visitou os continentes de extremo a extremo em embarcações. Sofreu naufrágio. Viajou muitas vezes como prisioneiro. O que ele teria alcançado se ele tivesse nas suas mãos alguns recursos que facilitam tanto a nossa vida como temos hoje? Um aparelho, um jornal que pudesse dar para ele a informação, a previsão do tempo, por exemplo, daquele dia do naufrágio.
Nós estamos falando desse homem que experimentou o que significa ser nova criatura. E foi assim que ele foi tratado pela igreja. E isso é uma das coisas que causa mais impacto para mim. Porque quando Paulo conheceu a Jesus lá no caminho de Damasco, ele ficou sem enxergar por um tempo. E aí o Senhor orientou que ele fosse, entrasse na cidade, deu um endereço, mandou ele para a casa de um homem chamado Ananias. Que é óbvio que não é o outro Ananias, que já tinha morrido. Discípulo de Jesus lá. Quando ele chega na casa desse homem, esse homem vê Saulo entrando pelas portas da casa dele. E ele enxerga o mesmo homem que prendia, que matava, que torturava. Mas quando ele olha para Saulo, podem observar lá em Atos capítulo 9, ele chama Saulo de irmão. Ele chama Saulo de irmão. A primeira coisa que ele diz para Saulo é irmão. Que maravilha, que coisa boa. Então eu diria para vocês que viver da maneira como Jesus viveu, ser identificado com Ele, significa estar em Cristo e ser uma nova criatura. E isso resulta em algumas coisas. Por exemplo, viver identificado com Jesus significa que eu estou muito mais preocupado com os valores do reino do que com os valores do mundo. E aqui eu estou dizendo uma preocupação muito maior com o reino de Deus do que com os desejos próprios. E aqui eu estou dizendo também sobre os valores materiais mesmo. Se os valores materiais ocupam o primeiro lugar da minha vida, eu não compreendi ainda o que significa viver identificado com Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que a dinâmica é o contrário. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 35. Jesus volta-se para aquelas pessoas ansiosas e diz: por que vocês estão ansiosos assim? Vocês estão preocupados com o que vocês vão comer amanhã? Vocês estão preocupados com a roupa que vocês vão vestir? Então, olhem um pouquinho para as aves dos céus. As aves dos céus não semeiam, não plantam, não colhem, mas quem é que sustenta as aves dos céus? O Senhor. Vocês estão preocupados com a roupa que vocês vão vestir? Então olhem um pouquinho para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória, e olha que a glória do reino de Salomão foi gigantesca, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Então, se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso me preocupar menos com os meus desejos pessoais e focar mais a minha vida no reino de Deus. Meu irmão, quem vai sustentar você em 2016 não é o seu salário. Quem vai sustentar a minha e a sua vida em 2016 não é o nosso olerite. Quem vai sustentar a sua vida em 2016 não é a sua conta bancária. Quem vai sustentar a sua vida em 2016? Vá ao Brasil parar onde for, havendo emprego ou desemprego. Quem vai sustentar você não é a empresa A, B ou C. Quem vai sustentar a minha vida e a sua vida se chama o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso Deus. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Se a nossa dependência continua firmada naquilo que nós enxergamos, naquilo que é palpável, naquilo que nós acreditamos que a nossa capacidade intelectual tem nos levado, nós estamos ainda alguns passos atrás do que significa ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus significa ter uma vida mais disciplinada na obediência à vontade de Deus do que do nosso querer. Muitas vezes no relacionamento com Deus nós somos muito mimados. Quando olhamos para o estilo de vida de Jesus, nós vemos um estilo de vida pautado pela obediência. Ele obedeceu porque se encarnou, Ele obedeceu porque viveu entre nós, Ele obedeceu porque cumpriu tudo que o Pai preparou para Ele, Ele obedeceu porque foi fiel até a morte, obediente até a morte, morte de cruz. Se você gosta dessa frasezinha do ser parecido com Jesus, mas não está disposto à obediência, o que você conhece não é ser igual a Jesus. Porque gente que quer imitar o padrão de vida de Jesus,
o ponto de partida que tem a obediência. Obediência aos pais, obediência às autoridades, obediência em tudo, inclusive obediência aos propósitos de Deus. E com isso eu deixo em segundo plano o meu próprio querer, os meus mimos. Ter uma vida parecida com a vida de Jesus é ter uma vida mais determinada pela agenda de Deus do que pelos nossos compromissos próprios. Essa semana eu fui comprar uma agenda para mim. Eu gosto ainda de agenda de papel. Uso algumas eletrônicas, uso a da igreja, enfim, mas eu gosto do papel. Não sei você, eu gosto de riscar, marcar meus compromissos lá. Eu gosto. Então fui comprar uma agenda essa semana. Cheguei lá, tinha uma mesa daqui na parede, com todo tipo de opção, de cor, de formato. E quando a gente compra uma agenda, ou uma agenda digital, seja lá o que for, a primeira coisa que a gente se preocupa em fazer, depois de olhar os feriados do ano, é começar a preencher a agenda. Ocupar a nossa agenda. Mas você já perguntou se aquilo que você está colocando ali é a agenda de Deus para você? Você já parou para pensar se aquilo que você está se preparando para fazer naquele dia é o que Deus quer que você faça? Qual o sentimento que você tem terminado os seus dias? Qual a sensação que você carrega no seu coração quando você deita a sua cabeça no travesseiro? De missão cumprida ou de alma perdida? Porque você pode ganhar o mundo inteiro durante o seu dia, meu irmão. Alcançar suas metas, bater seus pontos, fazer tudo. Mas se nós estivermos fora da agenda de Deus, nós corremos o risco de ganharmos o mundo inteiro durante o dia, mas chegar à noite com a sensação de que nós perdemos a alma. Se não perdemos a alma, perdemos os filhos. Se não perdemos os filhos, perdemos o casamento. Se não perdemos o casamento, perdemos amigos. Se não perdemos amigos, perdemos experiências com Deus. Perdemos. Coisas que são importantes para a gente. Ser parecido com Jesus, para finalizar, é ter uma identificação muito grande com o sacrifício. Porque Jesus se sacrificou. Ele deu a si mesmo. Então quem olha para a vida cristã e encontra na vida cristã um lugar de conforto próprio, é hora de repensar se nós realmente estamos imitando a Jesus. Porque a vida de Jesus foi uma vida de abnegação. Do nascimento à ressurreição. Como eu disse aqui na quinta-feira. Nasceu numa estrebaria. O único lugar que tinha para ele ser colocado era uma manjedoura. Morreu numa cruz reservada a criminosos e foi sepultado num sepulcro emprestado. Foi uma vida de abnegação e de sacrifício. E se há no nosso coração um desejo mesmo de sermos iguais a Ele, queridos, definitivamente nós precisamos sacrificar um pouco mais. Dar um passo maior. Orar um pouco mais. Ler uma página da Bíblia a mais. Falar de Jesus para mais alguém. E nos colocarmos à disposição para aquilo que nos leva ao limite do sacrifício, que é discipular alguém. Você quer entender o que significa sacrifício no segmento de Jesus? Comece a discipular alguém. Evangelize alguém e comece a discipular. Você vai entender o que significa abrir mão de muita coisa por causa do reino. E aí ao longo da jornada, principalmente num momento como esse, o último domingo do ano, vamos reconhecer com sinceridade. Quantas e quantas vezes a gente pensou em desistir? Quantas e quantas vezes a gente pensou em abrir mão? Quantas e quantas vezes a gente se declarou cansado? Quantas e quantas vezes a gente disse, eu não aguento mais. Mas nesses momentos é que Jesus se apresenta a nós como um amigo que estende a mão na nossa direção e diz, meu filho, levanta, o caminho é para frente, vamos lá. Eu não só vou dizer para você qual é o caminho, como eu vou com você. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro de uma experiência que vivi no ministério e na vida, e eu vou terminar compartilhando com vocês. Houve um momento da minha vida no auge da dor do luto.
Eu estava já há 2 anos e pouquinho, mais ou menos, viúvo. E foi um momento de muita dor. Esse momento de cansaço. Porque quando você passa pelo luto, no primeiro momento as pessoas estão ali próximas a você, não é assim? A gente age assim muitas vezes, né? Aí daqui a pouco todo mundo desaparece, daqui a pouco você se vê sozinho, a ficha cai. Você está lá na sua casa. Eu estava cansado. Eu não sentia mais forças para levantar e continuar minha caminhada. Eu precisava desistir, parar, com tudo. Levantei um domingo de manhã, depois de uma noite em claro, de lágrimas derramadas. Fui para a escola dominical, mas com aquele intento já no meu coração. Eu vou desistir de tudo, e será hoje. Terminado a escola dominical, eu voltei para minha casa. Com o coração apertado, aquela angústia na alma. Sentei-me na frente de um computador e comecei a digitar uma carta que eu encaminharia ao presbitério. E nessa carta eu estava pedindo ao presbitério para que eu não fosse mais pastor. Eu estava com aquela carta renunciando o ministério que Deus havia me dado. Fiz uma carta bonita, coloquei meus argumentos, imprimi a carta. Falei, bom, como eu não quero mais desgastes, eu preciso ligar para um presbítero e pedir para o presbítero levar para mim a carta. Aí eu peguei a agenda telefônica que estava ali, nós tínhamos 7 presbíteros naquela igreja na época. Peguei a agenda e comecei a olhar o nome dos presbíteros. Olhei o primeiro e falei, bom, se eu ligar para esse, ele vai querer me convencer de desistir, não vou ligar. Olhei o segundo nome e disse assim, se eu ligar para esse, ele também não vai aceitar, ele não vai querer, então também não vou ligar. Quando ele souber, já passou, já foi. Olhei o terceiro nome e disse, não dá, meu amigo, como é que ele vai? Não vai permitir que eu leve esse intento adiante. Chegou no quarto nome, eu falei, esse vai. Esse vai. Não porque ele fosse meu inimigo, pelo contrário, a gente tem contatos até hoje. Mas nós tínhamos uma visão de ministério e de igreja diferente. E por isso, ele teria razões. Se tivesse um presbítero naquele conselho que teria razões para me incentivar a não ser mais pastor, seria ele. E não é uma conclusão que eu chego hoje. Eu sabia disso na época, ele também sabia. E servimos a Deus juntos por pelo menos 7 anos juntos. Liguei para ele. Falei, irmão, passa aqui em casa que eu preciso pedir um favor para você. Ele foi. Chegando lá, nós sentamos num sofá de 3 lugares que eu tinha na minha casa. Expliquei para ele tudo que eu estava passando e entreguei para ele a minha carta. Eu disse, olha, eu quero entregar essa carta aqui para você encaminhar para o presbitério e tomar os passos que precisam ser tomados, para a igreja não ficar sem pastor, para a coisa caminhar. Ele pegou a carta no sofá, sentado ali, e começou a ler a carta. Em voz baixa, em pensamento, talvez, ele leu detalhadamente a carta. Terminou de ler, olhou para mim, olhou para a carta de novo, ficou em silêncio um tempo e depois fez o seguinte. Segurou meu braço, não disse nada, apenas me puxou no colo dele. E eu deitei a cabeça na perna dele e ele orou por mim. E ele não falou nada, me abraçou e foi embora. Não falou nem para eu fazer outra carta, nem para eu desistir daquilo, ele me abraçou e foi embora. Aquela angústia foi me deixando, aquela tristeza foi diminuindo, aquela sensação de desespero foi se acalmando, aquele intento de jogar tudo para o espaço foi desaparecendo, e hoje eu louvo a Deus, porque aquele irmão foi na minha casa e picou aquela carta. E todas as vezes que eu me lembro disso e louvo a Deus pela vida daquele irmão, eu me lembro que é a mesma coisa que Jesus faz por nós no caminho, quando a gente sente vontade de parar.
A diferença é que ele já traz um papel picado. E ele olha para a gente e diz assim, está vendo isso aqui que está na minha mão? Isso aqui é o escrito da dívida que pesava contra você. Ele já foi cancelado. Então dá mão, aqui que está difícil para você, nós vamos juntos. Estamos juntos. Eu não sou apenas aquele que indica o caminho. Eu sou o caminho. E porque Jesus é o caminho, é que Ele vai nos conduzir em triunfo. Nesses últimos dias de 2015, vai nos levantar a cabeça e os olhos para o ano que virá em 2016. Por uma vida em Cristo, como novas criaturas. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nisso sempre. Quero convidar você para a gente cantar uma música que fala exatamente sobre isso. Que Jesus é o amigo que no caminho estende a mão em nossa direção. Jesus é aquele que não nos deixa olhar para trás. Mas Ele é que nos ajuda e nos dá força para continuarmos a caminhada que está diante de nós. Vamos ficar em pé, gente? Vamos cantar, vamos fazer dessa canção muito mais do que um movimento que faz sair um som da nossa boca. Mas vamos fazer dessa canção uma oração que entrega a nossa vida a Jesus, aquele que nos dá força para recomeçar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. Hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante,
seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode deve confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Vamos orar por isso. Dê a mão àquele que está ao seu lado. Vamos unir as nossas fileiras. Sabe o que eu queria dizer para vocês? Não se esquecerem. Só existe coisa nova e coisa criada vinda das mãos do Senhor, gente. O diabo não cria nada. Não tem nada novo que ele faz. Não tem nada novo. Tudo que é novo é de Deus. Tudo que inspira vida é de Deus. Tudo que é belo, tudo que é arte, tudo que é criação, só Deus tem poder criador. O desafio da mensagem hoje, irmãos, é viver em Cristo, em novidade de vida, porque coisas novas vêm do Senhor. Há um ano novo pela frente. Há um ano de Deus pela frente. Para a nossa vida, para a nossa família, no nome de Jesus. Querido Deus, abençoe a Tua igreja com a Tua paz, Senhor. Despede-nos agora, Senhor, sob os Teus cuidados. Nos dê uma semana de livramentos, de bênçãos. Estejamos prontos, ó Pai, para acolhermos o ano novo, como um tempo que virá do Senhor para as nossas vidas. Um tempo, ó Pai, de restauração, um tempo de renovação de forças, um tempo de unção, um tempo de vidas consagradas a Ti. Ó Deus, que seja assim na nossa vida, Senhor. Queremos estar em Cristo. Queremos viver como Jesus viveu. Queremos ser obedientes. Queremos pagar o preço. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer para nós. Queremos ter o nosso coração no reino. Cremos, ó Pai, que todo o sustento que precisamos vem do Senhor. Põe ordem, Senhor, na nossa vida. Põe ordem no nosso coração, para que aquilo que não deve dominar a nossa vida jamais ocupe o trono, Senhor. Mas que seja o Senhor entronizado no nosso coração, Deus. Direcionando tudo como Rei que és. Com a autoridade que tens. Faz novas todas as coisas na nossa vida. Repreende, Senhor, aquilo que é velho. Repreende, Senhor, a voz do inimigo que nos acusa dos pecados do tempo da nossa ignorância. Mas nos dá, Senhor, a leveza, a inspiração, a unção da novidade de vida, Senhor. Faz de nós uma igreja de homens e mulheres parecidos com Jesus, que trazem no seu corpo as marcas de Cristo, que vivem o dia a dia o evangelho do reino, que são discípulos fiéis ao Senhor. E que, ó Deus, isso transpareça com muita facilidade da nossa vida, para que o mundo creia que Tu és Deus. E nessa unção vivamos todos nós em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Podem se sentar, meus irmãos. Antes da nossa despedida, eu quero apenas desejar uma boa semana para todos na presença do Senhor. Que o ano de 2016 chegue debaixo de muitas bênçãos, de muito cuidado de Deus para a nossa vida. E lembrar aos irmãos que na próxima quinta-feira, 31 de dezembro, às 22h30, nós teremos aqui o culto
de vigília, o culto de passagem de ano, enfim, aquele momento de gratidão a Deus pelo 2015 e de consagração de 2016. Pastor, como que é esse culto? A gente fica aqui a noite toda, como é que é? Não. 10h30 o culto começa, meia-noite ele termina. Nos cumprimentamos aqui, desejamos um ano novo bom para todo mundo. Se alguém tem alguma celebração familiar, quem sabe dá tempo ainda de chegar. A ideia é terminarmos os últimos minutos do ano velho e começarmos o ano novo na presença do Senhor, tá bom? Todos estão mais do que convidados, claro. Também, queridos, algumas coisas acontecem um pouquinho diferente nessa época do ano na igreja. Normalmente aos sábados, por exemplo, a programação muda bastante. Mas aos domingos, a programação continuará tudo normalmente, tá bom? Inclusive, domingo que vem tem Santa Ceia de manhã e à noite. Vamos começar essa série de mensagens sobre as previsões para o ano 2016. Só a escola discipuladora que está num recesso. Teve hoje e terá domingo que vem. A partir do dia 10, escola discipuladora 10h30 normalmente acontecendo, tá bom? E os pais que têm crianças no Ministério Infantil, fica a dica aí para olharem sempre o boletim, os cartazes que estão na escada também, porque tem alguns dias que o Ministério Infantil não vai funcionar, como por exemplo no culto do dia 31, para que a família fique junta aqui, tá bom? Então apenas fique atento a isso para você não ter nenhum imprevisto com relação a isso, tá? E por fim, reiterar, no último domingo do ano ainda, reiterar para todos o convite para o segundo encontro de casais que teremos no mês de junho, o último final de semana de junho. Se você também já comprou sua agenda, já anota lá, para nós passarmos um final de semana juntos no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, na cidade de São Pedro, 100 quilômetros aqui de nós. Um tempo de aprofundamento da vida legal, reflexão, louvor, Tiago Viana, comunhão, muita alegria, muita coisa boa acontecendo, né? Então se programe para participar mesmo, convida um casal amigo, um casal familiar. O Zé Mauro com a Deusana estão aqui, eles nos ajudam nas inscrições, nas informações que precisam, então vocês podem procurá-los também. Vamos começar o ano novo com esse objetivo, de participarmos também do segundo encontro de casais, tá bom? Boa semana, aqueles que não nos veremos na quinta, bom 2016, que Deus abençoe ricamente a vocês. Vão em paz.